porque o Alexandre de Moraes é ilegítimo. Ele sequer, o Alexandre de Moraes sequer é um ministro legítimo. Por quê? Porque ele é o ministro do golpe. Enquanto o governo Lula continuar chamando o impeachment da Dilma de golpe e o Michel Temer de golpista, o Alexandre de Moraes, por ricochete, ele não é sequer ministro, ele é falso ministro. O governo está tão alinhado com o STF que um levantamento feito pela Folha de São Paulo mostra que desde o início do atual mandato, o governo do presidente Lula obteve uma sucessão de vitórias no MSTF por meio da Advocacia Geral da União, a AGU, que nunca teve um advogado-geral sem notável saber jurídico. É bom que se frise. A AGU nunca teve um advogado-geral sem notável saber jurídico, agora tem o Messias. Das 111 ações constitucionais com origem no MSTF, nas quais a AGU se manifestou e que foram julgadas pela Corte em 2023 e 2024, 99 tiveram resultados alinhados ao posicionamento da instituição, que é o posicionamento do governo, o que corresponde a 89% do total. Já a taxa de sucesso judicial da AGU nos processos em que ela atua efetivamente como parte defendendo, entre aspas, os interesses da União, porque na verdade são os interesses do governo, alcançou 74% em um universo de 5.888 decisões na atual gestão petista. Então veja aí, eu como inaugurei a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia da AGU, eu tenho 74% de chance de ser condenado. Olha que bacana. Por criticar o governo, porque o governo é incriticável. Quando você critica, diz a AGU, você deslegitima a legitimidade do governo legitimamente eleito. Olha que palhaçada. Nós tivemos jornalistas, entre aspas, de uma dessas emissoras aí maravilhosas que nós temos hoje no Brasil, chegando a dizer que criticar era crime. Criticaram, quando naquele episódio do Pix, quando o Nicolas solta o vídeo dele, chegaram a dizer que criticar políticas do governo era crime. Mas isso o governo tentou fazer com o decreto presidencial de 1º de janeiro de 2023, quando ele criou a PNDD. Uma das funções da PNDD é você intimidar judicialmente, tentar sufocar financeiramente as pessoas que criticam o governo. Coisa de estado de exceção. Coisa de estado que não tem nada de democrático. Exatamente. Totalitário. Exato. Coisa de estado totalitário. Porque ele não permite a contraposição e a interlocução acerca daquilo que ele considera como sendo a realidade e aquilo que ele apresenta como política pública. Então, como ele não considera, qual é o ponto de partida? Criminaliza-se a opinião, que é o que está acontecendo aí, mas criminaliza-se a crítica. Por quê? Porque ele não admite que possa haver uma perspectiva que identifique coisa que eles não viram. Aí o que eles fazem? Não, nós veremos isso depois, basta que vocês não nos atrapalhem. Depois quando? Quando todos estiverem presos ou mortos? Essa é a lógica do Estado totalitário. Ele sufoca a individualidade. Exatamente. Alguém quer falar sobre essa AGU? Não, só a Folha de São Paulo ela poderia ter feito uma reportagem mais completa e mostrar qual foi o percentual no governo Bolsonaro, para a gente ter um parâmetro, né? Se o Lula está ganhando 89% das ações, quantos por cento o Bolsonaro ganhou? Provavelmente menos 50%. Porque a gente lembra que na época da pandemia, todas as decisões do Supremo eram contrárias. Me desculpa, eu preciso me corrigir aqui de uma coisa. Eu fui injusto com o Messias. Ele não é o primeiro AGU sem notável saber jurídico. Nós tivemos o Toffoli antes. É verdade. Arthur, eu não tenho o dado percentual, mas eu tenho um número. O governo Bolsonaro sofreu 123 derrotas no STF. Aqui eu posso enumerar algumas delas. São muitas, então eu não vou conseguir falar todas, mas o STF suspendeu a MP do Bolsonaro para o fim do pagamento do DPVAT. Ele notificou o Weintraub por ter chamado a Uni de máfia. Ele deu 30 dias para o Bolsonaro responder quanto ele tinha investido no SUS. Ele deu poder para os estados e municípios contrariarem a legislação federal. Ele proibiu
e aí ele aqui está o Alexandre de Moraes, tá? Proibiu o governo federal, no caso Bolsonaro, de vetar o isolamento social nos estados. O Moraes suspendeu a indicação do Ramagem para a Polícia Federal, deu 5 dias para a PF tomar um depoimento do ministro Sérgio Moro, 10 dias para a expulsão, suspendeu por 10 dias a expulsão dos diplomatas venezuelanos, que é uma atribuição do Executivo, não tem absolutamente nada a ver com o Judiciário. Ele tomou a maioria pela validade do inquérito das fake news, ele prorrogou o inquérito sobre a suposta interferência do Bolsonaro, ou seja, o que nós tivemos aqui com a eleição do governo Lula foi uma autoproteção do sistema, e um sistema que beneficia juízes, um sistema que beneficia banqueiros, um sistema que beneficia grandes empresários alinhados ao governo, e foi isso que nós tivemos. Então foi uma autoproteção. E por que essa autoproteção? Porque eles sabiam que era tudo ou nada, porque o próximo presidente que entraria, ele faria a indicação de novos ministros no STF, buscando um reequilíbrio da corte. E não pode estar reequilibrado um sistema onde essas pessoas que eu citei estão drenando dinheiro para dentro dos seus bolsos. Não pode um Bolsonaro vir e cortar um seguro DPVAT. Não pode um Bolsonaro vir e diminuir a alíquota de ICMS para o povo pagar menos. Não pode um Bolsonaro vir e dizer para as pessoas, olha, podem sair das suas casas, não fiquem em isolamento social. E para que isso não pudesse acontecer, precisaria de uma dobradinha, executivo e judiciário, na corte máxima do nosso país, que é o STF. E por isso eles empenharam não só tanta energia, mas tanto dinheiro para que essa eleição fosse viável, para que descondenassem um condenado e trouxessem ele de volta para a cena do crime. Ou seja, o STF ele é favorável a Lula até quando o Lula não está no governo. Exatamente. E você veja, o caso que a gente comentou, trouxe ontem, né? O Barroso disse que o Dino e o Zanin não são impedidos, não devem impedidos para julgar o Bolsonaro. Aí eu retomo, Barroso é o sujeito que disse, vencemos o bolsonarismo. Segundo o Dino, ele diz com todas as letras que Bolsonaro para ele é o demônio. Ele tinha que ser combatido como quem combate o demônio. Ou seja, a gente ultrapassou todos os limites de sanidade nesse país. O cara que vai julgar o Bolsonaro considera o Bolsonaro demônio publicamente. Fala pra mim, se alguém aqui fosse julgar o demônio, daria o benefício da dúvida ao pai da mentira? Não, não tem julgamento imparcial com demônio. E o Flávio Dino usou essa palavra, demônio. Tá tudo errado nesse país. Tudo errado. O STF não tem mais um pingo de credibilidade. O STF está num tal ponto, o STF não. Os usurpadores do STF, que fizeram dele o MSTF, porque tal qual os sem terras tomam, se apossam, invadem terras que não são suas, estes senhores estão tomando cadeiras que não lhes podem pertencer. Então esses usurpadores tiraram qualquer... Tanto é que se o STF tomar uma decisão jurídica, a gente já vai olhar, a gente já não pode dizer que ela é justa, sabe por quê? Porque ela não é equânime. Ela é jurídica, conforme o direito, para um lado só. Mas não basta ser jurídica, ela tem que ser equânime para ser justa, porque senão é perseguição política. Então assim, o STF não tem um pingo, não sobrou nada. Eles destruíram o STF. E mais do que você destruir um prédio, é você destruir a alma da instituição. Uma coisa é você perder o seu corpo, que é matéria, como dizia Paulo Apóstolo, outra coisa é a alma. A alma é irreversível. Um prédio você reconstrói, agora a instituição ela está aniquilada. E usam o nome ainda para disfarçar.
É muito triste o que está acontecendo, muito triste. E você veja ainda que são usurpadores, a exemplo do Alexandre de Moraes, que apesar da formalidade dos títulos acadêmicos, né, para ter sido indicado pelo Temer, e apesar de ser ilegítimo para o governo Lula, porque o Alexandre de Moraes é ilegítimo. Ele sequer, o Alexandre de Moraes sequer é um ministro legítimo. Por quê? Porque ele é o ministro do golpe. Enquanto o governo Lula continuar chamando o impeachment da Dilma de golpe e o Michel Temer de golpista, o Alexandre de Moraes, por ricochete, ele não é sequer ministro, ele é falso ministro. Tem uma bobagem, eu vejo uma capa na internet aí falando Moraes, o falso juiz, tal, dizendo, aí tem umas bobagens, tem gente que fala que ele não se formou, não, ele se formou em direito, ele tem toda a titulação, graduação, etc, em direito, mas o fato é que, se a gente for concordar com o que diz o governo, porque se for fake news, o Alexandre de Moraes tem que colocar o PT no inquérito das fake news. Porque se pode o PT dizer que foi golpe o impeachment da Dilma, de fato o Alexandre de Moraes é um juiz falso. Ele é um ministro falso. Ele sequer é ministro do STF. Se você concordar com a afirmação, se você deixar que a afirmação do PT continue. Eu não acho que foi golpe o impeachment, mas é o próprio presidente que diz. Então, é o próprio partido do Lula que diz que o Alexandre de Moraes, ele é um ministro falso, ele é um juiz falso. E tão falso que ele, né, se dá bem. É tão falso ele é que aceita de bom grado, porque ele anda junto com os falsos, que são esse pessoal de esquerda, que fala que é golpe, mas fica, vai Xandão, eu autorizo Xandão, vai Xandão, eu estou de 4, Xandão, esse mesmo pessoal. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.